O desafio que eu tenho nesta manhã é compartilhar sobre aliança, renovando a aliança na área financeira. É um tema assim tão necessário, mas ao mesmo tempo tão desafiador. Porque quando se fala na questão financeira, nós falamos assim, não, isto é problema meu. Isto não conto para ninguém. Mas nós sabemos que a maioria das crises conjugais, uma boa parte, na verdade, começa quando está numa crise financeira. Quando a questão financeira não é bem ajustada na vida da pessoa, quando ela casa, isto vai gerar conflito, vai gerar contenda. E a pessoa vive totalmente insegura. E se falando de questão financeira, nós pensamos, isto é um assunto espiritual? Isso tem a ver com a palavra de Deus? Porque eu vi no culto, eu não queria ouvir sobre esse tema. Mas Jesus mesmo disse assim, olha, não dá para servir dois senhores, Mamon e ao Senhor. Mamon tem a ver com finanças. Tem a ver com riquezas. E nós precisamos harmonizar isso. Aí nós somos contaminados com uma teologia da prosperidade que trouxe uma distorção no meio da igreja assim absurda. E em nome de não aceitarmos os absurdos da teologia da prosperidade, nós rejeitamos tudo aquilo que diz respeito à prosperidade bíblica. Aquilo que Deus realmente promete para cada um de nós. E é necessário sim nós refletirmos, porque tudo em nossa vida está relacionado a pagar, a receber. Uma criança para ter um parto tem que ser pago, tudo envolve dinheiro. E como que eu administro dinheiro? Quando se fala em dinheiro, qual é o pensamento que te vem à mente? Isso não é assunto para falar na igreja. Não, isso não é assunto espiritual. Não, isso é problema meu. Mas muitas e muitas vezes, nós não tomamos consciência de como nós estamos. E eu queria começar fazendo a pergunta que Deus fez para Adão. Onde você está? Como que você se encontra? Onde você se encontra em relação à questão de finanças? Estatisticamente no nosso país, 80% das pessoas estão endividadas. Com certeza aqui na igreja temos sim casos e casos de pessoas que vivem numa inconstância financeira. E aí a gente fica perguntando assim, mas o que Deus pode fazer por mim? A primeira coisa é você responder para Deus e para você mesmo, onde você se encontra. Como que você está em relação à sua situação financeira? Como é que está a sua administração da entrada da receita e da despesa? Como que você está coordenando isso? Como que você observa o cartão de crédito como, puxa, olha, eu tenho um limite de 15 mil reais. Você vê isso como o quê? Como dinheiro no bolso? Quais são os pensamentos que reinam no nosso coração em relação a finanças? Então, primeira coisa é onde você está. Você precisa entender isso, de que Deus, Ele está chamando cada um de nós para esta reflexão. E esta pergunta nós temos que responder em todas as áreas. Nós respondemos bem isso em relação às questões espirituais. Ah, não, eu não estou orando muito, eu não estou muito legal. Olha, eu estou bem, Deus tem sido bom comigo. Olha, eu estou em comunhão, eu estou buscando a Deus. Deus está sendo, de fato, o meu refúgio, a minha fortaleza.
Mas quando se trata de finanças, nós nos bloqueamos, nós nos fechamos e nós achamos que dinheiro não é assunto espiritual. É verdade. Nós somos tão bloqueados a respeito disso. Quer ver um pouco? O que você sente quando você vê o seu vizinho chegando com um carro zero importado? Ou quando você vê um irmão estacionando aqui na igreja um carro desses famosos? De carro, irmãos, eu sou meio bloqueado, eu não entendo nada. Mas quando você vê a prosperidade de alguém, e você vê ele está de carro novo, casa nova, tudo novo, a primeira pergunta, qual é que vem à mente? O que ele está fazendo? O que aconteceu com essa pessoa? Qual é o segredo dele? Não vem pensamento assim? Ou então, puxa, eu quero aprender com ele, porque eu quero também para mim. Então nós somos envolvidos com sentimentos e conceitos e preconceitos interiores que nos leva a impedir de ver a prosperidade como algo bom. Porque quando você vê alguém prosperando, se ele trabalha numa empresa, você diz, o que ele está fazendo de errado? Porque ele está na mesma função que eu e está conseguindo prosperar. Então eu queria dizer a vocês, Deus é um Deus de prosperidade. E Jeremias 29:11, na versão da NVI, ele fala assim, olha, eu tenho um propósito, eu sei os planos que tenho a seu respeito, são planos de fazer ser bom para você e vamos lá isso. Pois eu sei, eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e de não lhe causar dano. Quem quer ser próspero aqui? Ou quem já é próspero, diga aleluia. Então nós temos a prosperidade como uma promessa de Deus para nós. E sim, Deus quer que todos nós que estamos aqui tenhamos esta consciência de que ser próspero não é pecado. De que ser próspero é propósito de Deus para nós. João 10:10 diz assim, Jesus declarou, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então a vida abundante envolve espírito, alma e corpo, envolve todas as áreas que diz respeito. Lá em 2 Pedro 1:3, o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida. E a vida diz respeito ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso corpo, diz respeito às nossas finanças, às nossas necessidades, nossa responsabilidade como pai, de cuidar bem do nosso filho, nós como marido, estarmos trabalhando então, para produzir, para prosperar. E aqui está dizendo, planos de dar esperança e um futuro. Então a primeira coisa que nós temos que parar é, onde eu me encontro? Como que está a minha administração financeira? Como que eu estou cuidando da minha receita? É impossível. Você pode ter a fé assim, do tamanho sei lá do que. Se você ganha 1.000 e você gasta 1.200, não adianta dizer que gastou pela fé. Você está caminhando para o quê? O endividamento. Se você ganha 5 e gasta 6, não, eu vou comprar pela fé. Eu vou lá usar o cartão pela fé. Não adianta, isso não é fé, isso é presunção. Pode ter certeza que você, de 1.000 em 1.000, você vai se tornar um endividado. Porque não tem jeito, quem ganha 1.000 só pode gastar 1.000. E por inteligência, deve reservar alguma coisa.
A minha pretensão aqui não é trazer uma educação financeira, mas trazer a perspectiva da palavra, para você estar enxergando de que Deus quer que a vida financeira de cada um de nós seja abundante, seja equilibrada, seja bem administrada. E a palavra do Senhor fala, antes de você construir uma torre, faz um planejamento antes, porque se você começar a construir a torre e chegar na metade da construção, acabou o dinheiro, você vai ser motivo de chacota. Então nós precisamos assumir a responsabilidade da administração financeira que é nossa. Você precisa entender que é impossível gastar mais do que ganha, a não ser se você tem um propósito de se tornar endividado. Deus é Deus sim de prosperidade, mas Deus é também de responsabilidade. Você é responsável pelas suas finanças. Mas Carlos, a minha situação já está no outro nível. Eu estou endividado. Eu já estou numa situação assim que, olha, não tem jeito. Meu amado, você só vai sair desta situação a hora que você estiver disposto a ver como você está, responder, olha, eu me encontro assim. E você precisa desenhar o tamanho da muralha que você está. Você precisa desenhar o tamanho do gigante que você precisa derrotar. Não tem jeito de você sair do endividamento sem você parar um pouco, pegar uma caneta, ou então pegar o seu celular, pegar o seu computador e relacionar aquilo que de fato você está passando. Eu tenho X de dívida, eu tenho esta situação, a minha receita está limitada, diminuiu, o que eu vou fazer? Esta administração Deus não faz por você. E olha bem, tem um versículo aqui, Eclesiastes 5:10, chocante. Quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quem ama o dinheiro, não vai ser satisfeito nunca, porque quem está apegado e está escravo do dinheiro, ele está sempre crescendo, não, ele conseguiu isso, quer aquilo, ele está feliz, comprou um carro novo, ele quer outro, ele comprou uma casa, ele quer mudar, está sempre numa inconstância, apesar de ter, não está satisfeito. E lá em Timóteo diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque você vê pessoas que você conhece que estão tão insatisfeitas, tem tudo para ser feliz, tem tudo para ser uma pessoa plena, mas ela tem lá bens materiais maravilhosos e não consegue ter paz. Porque inconsciente ou consciente, o dinheiro está se tornando a razão da vida dela. O dinheiro, ficar rico, tem que ser objetivo, e às vezes fica rico e ainda assim não está satisfeito. E está naquela luta inconstante. Então vou ler novamente, quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Então, amado, nós não temos que amar o dinheiro. Mas nós temos sim um propósito, eu quero ser próspero, porque é promessa. Eu quero ser uma pessoa próspera porque o meu Deus, Ele é o Deus que prometeu para mim um futuro. Ele vai estar cuidando de mim. Lá em 3 Pedro fala assim, olha, eu quero que você vá bem, que você prospere em tudo, que você tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então nós precisamos, entender que prosperidade é dádiva de Deus. E aqui em Provérbios 11:24 diz, aqui já fala de um princípio de prosperidade. Um homem dá liberalmente e enriquece. Aqui ele já começa a trazer para nós um dos princípios da prosperidade. Um homem, quem dá generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam,
dar cai em pobreza. Aqui já começa a falar do primeiro princípio para que você se torne uma pessoa próspera. É você ter este sentimento generoso. Agora é lógico que essa generosidade tem que haver com sabedoria. Você tem que ter sempre comunhão com Deus, mas você está desprovido de toda ganância, de toda avareza. Você é uma pessoa sensível a dar. Aquele que semeia, ele vai ser próspero. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Você e eu precisamos sim ser semeadores. Se o Senhor tem nos acrescentado riqueza, se o Senhor tem nos dado bens, vamos abençoar as pessoas. Mas você e eu precisamos agir isso. Olha lá, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nós precisamos sim desenvolver essa generosidade. Mas sabe, generosidade genuína, que você dá não porque você quer receber, mas você dá porque você quer expressar gratidão a Deus. Então nós precisamos sim entender que Deus, Ele é o provedor de todas as nossas necessidades. Lá em Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, Deus é rico, Deus é dono do ouro e da prata, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O nosso Deus é o meu supridor. O meu Deus é o que me dá prosperidade. E quando eu estou em comunhão com Deus, quando eu estou mantendo o meu relacionamento com Ele, eu vou ter discernimento, eu vou ter habilidade para discernir o que compro, o que não compro. Eu vou ter intimidade com Ele para dizer: não, isso eu vou investir, isso eu não vou investir. E você vai ter habilidade para dizer: não, eu vou ter que retomar a minha vida financeira, a responsabilidade de administrar aquilo que Ele me deu. Porque o seu salário, meu amado, primeiramente é Deus que tem te dado. Sim, vem do seu trabalho, vem do seu esforço, mas você, ao receber o seu salário, você tem que entender que aquilo é um talento a ser desenvolvido. E você precisa sim ter a habilidade para multiplicar este talento. Ah, mas Carlos, o meu salário é salário de fome. Tá certo, vai ter fome na sua casa. Ah, esse salário é salário de miséria. Vai ter miséria na sua casa. Ah, esse salário não dá para nada. Não vai dar para nada mesmo, porque há poder na sua palavra. Há poder na sua língua. Mas se você pegar o seu salário, por mais pequeno que ele seja, por mais insignificante que ele seja diante da realidade, mas você pegar aquilo com gratidão e dizer: Senhor, isto é como uma semente de mostarda que eu vou ver multiplicando, porque a bênção do Senhor está sobre mim, e esse salário é o que o Senhor tem me dado. Eu vou ser fiel no pouco, mas no muito o Senhor vai me acrescentar. É questão de tempo, Deus vai reverter esta situação que estou passando, porque eu sou grato, eu sou fiel no pouco que o Senhor tem me dado. Mas se você é o murmurador do seu salário, pode ficar tranquilo, será feito conforme a sua fé, será feito conforme a sua palavra. Mas nós precisamos, entender de que Deus, Ele está nos chamando para vivermos esta plenitude. E a questão está ligado aqui, entre eu e Deus. O dinheiro é dádiva. Riqueza, ela tem versículo lá na palavra que me foge agora a referência, que diz assim: se o Senhor te acrescentar riqueza, então é possível Deus acrescentar riqueza. Salomão, ele pediu sabedoria a Deus, Deus deu sabedoria e riqueza. Quem quer a riqueza de Deus aqui? Diga aleluia. Você já é rico. Você já é rico, porque seu pai é rico. Deus tem te dado rico, tem te dado saúde, tem te dado vida, tem te dado tudo. Mas Deus também vai te dar recursos materiais, se o seu coração estiver nele. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos com o que comer, com o que vestir. Olha a receita que Jesus está dizendo. Não fique preocupado, mas olha, observa as aves dos céus, observa os lírios dos campos. Na verdade, aqui ele está dizendo a contemplação naquilo que Deus faz,
traz para nós a prosperidade. Está na hora de nós observarmos os pássaros, sim, que não semeiam, que não plantam, e Deus supre. Está na hora de olharmos, contemplarmos os lírios do campo e dizer: olha que natureza maravilhosa. E em nós temos esse Criador dos pássaros, esse Criador dos lírios. Este é o nosso Deus que vive em nós. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então nós precisamos aprender a fazer o quê? Contemplar quem é Deus, ter intimidade com Deus e entender sim que dele é o ouro, dele é a prata, tudo pertence a Ele. Ele é supridor da nossa vida, Ele é aquele que tem nos dado sim trabalho, Ele tem nos dado aposentadoria, Ele tem nos dado recurso, e nós precisamos sim agir com sabedoria e entendimento, com responsabilidade de multiplicar esse talento. A hora que você se permite ser manipulado, se você se permite ser levado pelo consumismo, pela propaganda de comprar o que não precisa. Eu sempre cito isso, mas olha, as liquidações, liquidação de inverno, é quando? É quando termina o inverno. Liquidação de primavera, quando termina a primavera. E você vai lá e compra aquela jaqueta dos seus sonhos. Esta jaqueta era o meu sonho. Está em pela metade do preço. Bem, estava em oferta. Quando que você vai usar essa jaqueta? Acabou o inverno. No ano que vem vai mudar a cor da moda. E essa jaqueta vai virar o quê? Descarte no seu guarda-roupa. Quantas vezes somos seduzidos pelo marketing do consumismo? Quantas vezes compramos o que não precisamos para agradar quem não conhecemos? Quantas vezes compramos alguma coisa para disputar com alguém que nem amizade temos? Outro comprou um carro novo, eu também quero. Olha, irmão, abuse do que Deus tem te dado. Prospere naquilo que Deus tem te dado, mas faça tudo para a glória dEle. Tenha-se o melhor carro, não há pecado algum em você ter um carrão. Deus te deu, aleluia. Mas não tenha carrão só para agradar o outro. Não pegue um carnezão só porque você quer ser destaque no bairro, porque o seu vizinho comprou. Não, Deus vai te dar sem carnezão. Deus vai te prosperar, porque Ele é o Deus que te chama para você ser pleno. Então, se tratando de prosperidade, nós temos que reciclar a nossa mente. E nós precisamos, vencer alguns bloqueios que existem na nossa mente. São situações que impede cada um de nós de recebermos mais dele. Nós cometemos uma das coisas, primeiro bloqueio, primeira barreira de nós é a incredulidade. Nós queremos ser o controlador da situação. Nós queremos, ter domínio sobre o que estamos fazendo. Não, é eu que cuido. E olha, meu amado, uma das coisas que você e eu precisamos é dependência e entrega ao Senhor. É realmente você colocar Deus como o seu dono, como o seu Senhor, o Senhor das suas finanças. Deixar que Deus seja Senhor dela. Porque olha bem, Deus quer fazer de você. Tem um outro versículo aqui maravilhoso. Vou ler aqui, Salmo 1:3. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, qual dá seu fruto, a estação própria, cujas folhas, e tudo o que fizer prosperará. Nós temos que ter, Deus como segurança de que Ele é a fonte da nossa prosperidade. Ele é a fonte do seu emprego, meu querido. Não, eu que ganho. Mas se não fosse a graça de Deus, você não estaria onde está. Se não fosse a bondade de Deus, você não estaria com o serviço que você está. A sua fonte, você tem que focar em Deus. O seu coração tem que falar: Deus, tudo é teu.
Ó Deus, você que está aposentado, sim, você pagou lá 35 anos de aposentadoria, mas que bom que você tem isso, vem de Deus. E se você conseguiu pagar 35 anos de INSS, foi porque Deus te deu graça. Então tudo é dele, tudo é dele. Se você tem uma empresa, é porque Deus te deu o talento para você, sabe, desenvolver a sua empresa. Louvado seja Deus, porque você multiplicou. Se você é um ótimo empregado, você vai prosperar. Mas se você é um empregado picareta, sinto muito, vai viver com salário de miséria. Se você é aquele que chega atrasado no serviço, você é o primeiro a sair do serviço, você não arruma nada, você não faz nada direito, você colhe, você vai ser eternamente infeliz. Mas nós temos que buscar a excelência em tudo que fazemos, primeiramente a Deus, e Ele é o supridor. Agora vamos observar algumas coisas importantes. Primeira coisa que eu já falei, incredulidade, são barreiras. Você não quer acreditar que Deus é supridor. Você tem uma outra coisa, medo. Você é uma pessoa medrosa porque quando você era criança, faltou pão, faltou leite. Você tinha lá 8, 7 irmãos e tinha que dividir um pedaço de pão para todos. E você tem medo de que isso aconteça na sua vida agora que você é adulto. E esse, olha, o temor do homem, o medo arma laços. O medo gera em você bloqueio, dificuldade, e você não consegue prosperar porque você carrega aquela experiência. Quem aqui não passou aperto? Eu me lembro da minha infância, meus pais sempre tiveram comércio, mas teve uma crise muito grande no país na época, eu não lembro os detalhes. Meu pai tinha sítio, tinha bar, teve que vender o sítio porque tinha emprestado dinheiro lá não sei do que na verdade era... Enfim, teve que pagar a dívida, vendeu o bar. De repente nós tínhamos tudo, não tínhamos nada. E de repente eu passei naquela fase de não ter sapato para comprar. Eu acho que alguns aqui fizeram isso. E tinha furado o sapato e colocava jornal para não... Mas quando pisava no molhado... Teve alguém que usou isso no sapato? Só eu aqui? Tem uma lá, deixa eu ver, tem mais? Aqui tem. Então naquela fase difícil, ou situação, para quem tinha tudo, era garotão, menino. Tinha, desculpa, doce à vontade, dinheiro na gaveta. De repente, sítio se foi, o bar se foi. E nós estávamos, irmãos, eu tenho trauma. Sabe aquele macarrão, eu não sei o nome, que é cortadinho assim? É padre? Olha, aquilo lá, sem massa de tomate, só água e sal. Eu tenho trauma. Até como, mas me traumatizou. Eu vivi isso. Agora eu poderia ficar apavorado. Não pode faltar, eu tenho que segurar o dinheiro. Não. Aí eu conheci o Evangelho e sim, houve uma mudança na minha vida. Mas eu sempre fui um cara que dá a volta por cima. Eu sempre fui um cara de Com 16, isso aconteceu antes. Mas com 16 anos eu já estava empreendendo. Com 16 anos comprando um equipamento lá de gravação de som. E comecei a vender fita pirata. Uma contravenção. Desculpa aí, doutor. Uma contravenção, mas faturava. O salário era 500, não sei o quê. Eu já pagava 1.500 de prestação de equipamento e tinha dinheiro para gastar. Então nós precisamos, sabe, buscar força. Eu não tinha Deus na época, mas eu tinha algo que me motivava. E um dos exemplos de quem se dava a volta por cima era minha mãe. Depois dessa fase, nós fomos para Piedade e compramos lá o bar no melhor centro de Piedade. Eu quero contar o seguinte, vamos voltar. Deixa eu voltar para o que interessa. O medo pode te bloquear. Se eu carregasse esse medo de ter que comer macarrão de novo, de ter que usar jornal na sola do sapato,
eu talvez não teria chegado até onde eu cheguei. Mas Deus, pela sua infinita graça, eu pude conhecer realmente Deus, Ele transformou a minha vida, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O Espírito que está em você, meu amado, o Espírito que vive em você, que é o próprio Jesus, Ele te dá todos os recursos e todos os meios para você superar os seus medos, as suas inseguranças. Creia, Ele continua sendo o seu bom pastor. E aí também, vamos lá, outra coisa que bloqueia a prosperidade, eu já falei, o amor ao dinheiro. Outra coisa que nos bloqueia, a preguiça. Tem irmãos que transferem para Deus responsabilidade, que Deus fala assim, mas filho, isso aí não é comigo. É preguiçoso. É preguiçoso. É uma pessoa sem vontade alguma de trabalhar. Não, eu não trabalho em qualquer negócio. Eu vendi sorvete no campo. Eu carreguei gás, fui entregador de gás. Tudo isso foi na minha vida. E olha, tendo comércio. Quando eu fui entregar gás, nós já tínhamos o bar. Mas eu queria algo novo. Fui engraxate. Preguiçoso vai passar fome. Preguiçoso é aquele tipo de... A gente vê, irmãos, alguns marmanjos hoje, jovem de 28 ou 30 anos, vivendo à custa do pai e passando a noite toda jogando videogame. Se prepare, o seu futuro está garantido. Vai mendigar o pão. Preguiça é aquele tipo de pessoa que não tem iniciativa, que não faz o básico. Você já é marmanjo, você já tem 20 e poucos anos, ainda está dependendo da mesada do pai, e eu ainda vou namorar sem dinheiro? Ô pai, eu vou sair com a mina hoje, me dá um trocado. Que pouca vergonha é essa? Seja homem. Fala, deixa comigo. Hoje o pai, não, hoje está fácil, Carlos, hoje a gente divide. Mas quando a namorada chega para você e fala, a gente vai hoje no Outback. Porque as meninas estão mais prósperas do que os meninos. As meninas de 20 e poucos anos já estão na segunda faculdade. E sabe, os jovens de 30 anos estão dependendo do pai ainda. E ainda nem faculdade fez. Aí a mina chega, vamos no Outback. Ah, não, desculpa, eu não estou legal hoje, não estou com... Homens que estão aqui, jovens, cria vergonha na cara. Está na hora de você prosperar, sim, de você crer, sim, de que Deus te dá talento para você desenvolver. Chega de desculpa. Chega de desculpa, preguiçoso. Eu estou com 19 anos, mas ainda não tenho o primeiro emprego. Eu trabalhava com 13. Com 14 estava vendendo sorvete no campo. Então, meu amado, está na hora de mudar. Não, mas meu filho não vai trabalhar, porque eu cuido dele. Joga ele na fornalha para ele aprender, joga ele na cova dos leões para ver milagres. Deixa ele, vai lá, dá oportunidade para ele ter iniciativa. Você, pai, é responsável por ele. Você, mãe super protetora, cuidado. Você vai ter um molenga, um homem sem iniciativa. Tá bom, deixa eu ir embora, velho. Ai, Jesus. Tá, deixa eu avançar. Próxima barreira, desobediência. Nós somos desobedientes. Deus estabelece princípios. Mateus 28, Deuteronômio 28 fala de bênçãos e maldições. Fala lá de uma relação de bênçãos maravilhosa. Medite nas suas casas, Deuteronômio 28. Mas ele fala de bênção e fala de maldições. E tem pessoas que vivem na miséria porque estão sob maldição da desobediência. Estão colhendo o fruto de uma vida errante, distante dos princípios de Deus. E lá está falando
se você obedecer os meus mandamentos, aquilo que eu estabeleço como princípio de vida, olha, você vai ser abençoado na entrada, na sua saída, você vai ter bênção. É maravilhoso o que está naquele texto. Mas nós preferimos ser desobedientes. E fique tranquilo, o motivo desta mensagem não é o dízimo e oferta, mas que faz parte, faz. Fique tranquilo, não estou preocupado com a arrecadação da igreja. Eu estou preocupada com a sua vida. Nós pastores, ao lançarmos esse tema, estamos preocupados, é que Deus quer levantar uma igreja transbordante da bênção dEle e que envolve prosperidade em todas as áreas. Há uma unção sendo liberada para que a igreja seja próspera. E eu sou a igreja. Lá, Deuteronômio 28:15. Será, porém, que não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. É responsabilidade, irmãos. Sabe, o evangelho está ficando muito barato. Não tem jeito. O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Ontem, falando com os jovens aqui, me chamaram para falar, ai Jesus. E a pecinha era sobre a peça sobre os talentos. Se você observar na palavra que Jesus disse sobre talentos, lá no final ele diz, até o que tem lhe será tirado. Aquele que enterra, aquele que não obedece, aquele que não faz o que tem que ser feito, até o que tem lhe será tirado. E diz mais ainda, e será lançado. Essa parte tem que tirar, não, tem que pôr, nós temos que ler. Será lançado no fogo eterno. Para quem enterra talento, para quem nem desobedece. Ah, Carlos, mas eu sou salvo pela graça. Dá licença, Carlos, isso é um evangelho meio legalista. Vai para Romanos 6:1. Romanos 6:1 diz assim, permanecerei no pecado para que a graça de Deus seja abundante na minha vida? Vai lá. Ela responde, de jeito nenhum. Porque quem tem Jesus já foi com Ele sepultado. Amados, nós precisamos, sabe, de chacoalho. Ser cristão é mais do que frequentar igreja. Ser cristão é ter vida abundante. De paz, de alegria, de graça, de força, de perdão, de misericórdia, de bondade, tudo isso abundante na nossa vida. O Deus que começou, Ele termina a obra. Mas precisa haver o quê? Obediência. Porque me diz Senhor, 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 e não faz o que eu mando? Você está cheio de justificativa, está cheio de argumento. Argumento para Deus não adianta. Você pode convencer o Zé, o João, o José, todo mundo, mas você não consegue convencer a Deus. Porque Deus conhece o seu coração e sabe por que você tem esse argumento. Ele sabe por que você pensa o que pensa. E na maioria das vezes você pensa o que pensa porque dentro de você está cheio de bloqueios. Está cheio de crenças limitantes, está cheio de pensamentos que faz de você o que você é. É só você ver o fruto, o que você está produzindo. Só para dar uma olhadinha no resultado que você está produzindo na sua vida financeira. Dá uma olhadinha para o resultado que você está produzindo na sua vida espiritual. Qual é o resultado real da minha e da sua vida? Os resultados revelam o seu coração. Como é que está o seu resultado na vida financeira? Cara, está mal. Então está na hora de retomar. De ir até Deus e falar, Senhor, me socorre. É muito tema. Deixa eu... Outro bloqueio. Falta de generosidade. É meu.
palavra de Deus coloca o ofertar, o dizimar. Malaquias 3. Mas é Velho Testamento. É? Não é no tempo da lei. Que legal. Mas como está seu coração generoso? Como está o seu coração generoso que discorda do dízimo? Jesus está falando lá para os fariseus: olha, vocês têm dado dízimos, têm feito, não deixem de fazer isso. Se a minha justiça não ultrapassar dos fariseus, estou perdido. Se os fariseus dão, por que você que ama a Deus não dá? Por quê? É você e Deus, querido. Não vem com esse argumento, tá? Porque foi antes da lei. Abraão deu a Melquisedeque antes da lei. Não fique buscando argumento para dizer assim o seguinte: eu sou avarento, viu Deus? Eu amo mais o dinheiro, por isso que eu não vou dar para a igreja. Que peninha. A obra de Deus vai sem você, meu irmão. Deus levanta os fiéis sempre, sempre tem os remanescentes fiéis. A obra é dele. Mas não chega de argumento. Seja generoso. Vai a fundo. Fecha a porta do seu quarto e vai falar com Deus. Senhor, eu não sou dizimista. Tenta convencer a Deus. Por que você não é dizimista? Tá, eu estou numa crise caótica. Não tenho dinheiro nem para comer. É uma crise. Mas tenta chegar a argumentar com Deus. Não, porque agora é generosidade. Tá, você está dando generoso? Você está dando mais que 10? Porque os que seguem a lei dá 10. É para você pensar. Mas não é o motivo da mensagem, mas faz parte. Outra razão pelo qual nós temos barreira: orgulho. Somos orgulhosos. Se achamos dono do mundo, nos achamos dono de tudo e esquecemos que tudo vem de Deus. Outra coisa, falta de propósito. Para que Deus nos dá prosperidade? Você já pensou que no seu caixão você não leva nada? Nem a casa, nem o carro, nem a bike. Você não leva nada. Nada. E você endurece o coração para ser generoso, para abençoar a sua mãe, o seu pai. Honra teu pai e tua mãe. Eu tive o privilégio, irmãos, de poder ter honrado a minha mãe. Num câncer de curto prazo. Mas eu pude honrá-la e dar o que ela precisava. Um plano de saúde na época. Eu pude dar. E eu falei para os meus irmãos: fiquem tranquilos. Já está resolvido. Que privilégio, irmãos. Tenha essa gratidão no seu coração de poder fazer para o próximo. Que privilégio tenho tido de abençoar pessoas que nem parente é. É um privilégio para mim. Às vezes eu fico assim, pensando, às vezes até falo demais. Mas eu tenho ajudado. Além dos parentes. Então, amados, ser próspero é ter tudo que Deus dá. Abençoe. Tenha sim, cuide. Você que tem filhos, tem que ter herança para os seus filhos, sim, normal. Mas ensina ele a trabalhar primeiro. Ensina ele a valorizar a vida primeiro. Porque você vê nos relatos históricos de famílias super ricas, veio os sucessores e acabaram com toda a riqueza. Eu vivi na minha infância em Salto de Pirapora, tinha lá a Matarazzo, era mega, a cidade inteira trabalhava no Matarazzo. Aqui em Votorantim vocês conhecem a história. Onde estão essas empresas? Desapareceram. Herança, a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos
é a dignidade, é os princípios de Deus, é aquilo. Mas dê sim o melhor para a sua família. Deus nos prospera para que venhamos dar para a nossa família. É responsabilidade. Eu levo uma vantagem, eu e a Vera, por não ter filhos. Vivemos mais tranquilos. Mas você que é pai tem responsabilidade de dar uma faculdade, de fazer tudo o que seu filho precisa. Mas ensine ele a valorizar. Ensine ele a fazer a parte dele. E você vai colher os frutos. Pode ficar tranquilo, irmãos. Eu sei por onde eu vou passar dos 90 aos 100 anos. Numa clínica, melhor que eu puder. Esse é meu objetivo. Estou tendo um objetivo. Vou por uma clínica, no condomínio da terceira idade, para viver lá da melhor maneira possível. Mas enquanto eu puder, eu vou semear. Enquanto eu puder, eu vou fazer o que tem que ser feito. Jamais, irmãos, estou eu aqui, numa posição de sabe tudo. Eu já passei por tantas. Eu já errei tanto. Eu já cometi erros absurdos. Eu já cheguei a passar no momento de estar totalmente tendo que refazer cartão e tudo mais. E já contei esse testemunho, mas eu paro por causa do horário. Toda esta palavra, ela se resume. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos será acrescentada. Carlos, estou endividado. Onde você está? Faça a relação de toda a sua dívida. Desenhe esse gigante. Desenha esta muralha. A muralha não cai com murro, com grito. Cai com propósito. E vai dando volta. Com direção de Deus. Vai refazendo os seus cálculos. Vai pagando aquilo que é mais importante. Mas não fuja da responsabilidade. Liga para os seus credores. Fala, cara, seguinte, quebrei. Mas eu não vou deixar de pagar. Quando você paga o que você deve, abre os céus. Eu vivi isso na minha vida. E eu vi o quanto abre os céus. Você quitar um débito que nem precisava pagar mais. Porque já tinha passado o tempo. Mas eu tinha no coração sempre aquilo, eu vou pagar. E quando eu paguei, Deus fez assim, ó. Era um débito na Receita Federal. Com defesa plena. Mas eu sempre tinha no coração, Deus, eu vou pagar isso. Um débito de anos. E eu orava, Deus, eu quero acertar isso. Tecnicamente defensível, tinha jurisprudência que não precisava pagar. Mas era um débito que eu devia. Quando Deus me deu condições, está aqui o doutor Renan que fez parte disso. Sem precisar pagar. Eu tinha defesa. Mas Deus me abriu a porta no pós-pandemia. Eu fui lá e quitei. O céu fez assim, ó. Tira essa maldição de você. De que você vai esperar 5 anos para limpar seu nome. Se você deve, não está podendo pagar, respira fundo. Essa dívida foi dívida de mais de 15 anos, mas mantendo ordem, mantendo defesa, sem sujar o nome, sempre me defendendo, sempre me buscando. Mas quando eu... que privilégio. Ser cristão é ser luz do mundo e sal da terra. As nossas finanças têm que honrar a Deus. Está em crise, está devendo para alguém, não fuja. Assuma a responsabilidade, cria vergonha na cara, vai lá, me perdoa, cara, eu estou quebrado.
Eu estou envergonhando o meu Jesus, mas eu vou superar isso. Por favor, tenha paciência. Não faça outra dívida para pagar dívida. Estanca e resolve.